O senhor apontou isso, que as tentativas autoritárias, né, até as que obtêm êxito... Sempre tem essa coisa de querer ter um decreto. Então, por exemplo, a resposta de Bolsonaro é ignorante, mostra o tamanho da ignorância desse homem. Ele, quando perguntado sobre a minuta de decreto, ele fala, mas como é que eu posso ser punido por um decreto previsto pela Constituição? Hitler instaurou ditadura hitlerista com decreto baseado na Constituição. O Brasil teve os atos institucionais. Não há ditadura no século XX que não tenha tido um decreto que se dizia fundado na Constituição. Só que não é fundado. Para Hitler instaurar a sua ditadura, não havia situação de emergência que ele dizia. Não tinha o que estava previsto na Constituição. Ele dizia que estava previsto, mas não estava. E Bolsonaro falou no estado de defesa. Alguns falam que era um decreto de estado de defesa. Estado de defesa precisa haver uma grave perturbação da ordem em alguma região do Brasil e nem atinge o Brasil como um todo, só aquela região. Né? O estado de sítio é caso de guerra ou grave perturbação da ordem a nível federal. Não havia nada disso. Os motivos que ensejam... A única razão que havia era o desejo de instaurar uma ditadura, querendo dizer que, de alguma forma, tem normalidade como qualquer ditadura instaurada no século XX. É o terceiro elemento. Você tem o elemento do Estado normativo, o elemento do Estado de exceção, que convive numa estrutura dual, e há o terceiro elemento, que é a declaração jurídica, que é própria das ditaduras do século XX. Eu defendo que, hoje em dia, não há nem mais declaração jurídica. Você tem uma erosão da democracia por medidas de exceção. O estado de exceção não costuma se apresentar mais como governo de exceção, mas sim por medidas de exceção que vão erodindo a democracia. Mas, de qualquer forma, isso é um outro debate. O que o Bolsonaro tentou fazer é outro fashion way mesmo, é a velha ditadura do século XX, ele quer apresentar, e vem com essa história do artigo 142, como Hitler usou o artigo 48 da Constituição de Weimar. É a mesma coisa. Né? Em termos jurídicos estruturais, é a mesma coisa. Né? O que eu sempre falo, as formas dos autoritários de hoje em dia não são dos autoritários do século XX. Bolsonaro não é propriamente um nazista, um fascista, mas tem muita semelhança em algumas coisas. Uma delas é essa interpretação que eles deram ao artigo 142. Né? Não é nada democrática essa interpretação, no plano técnico jurídico é risível, é de desprezar. Né? E no plano ideológico político manifesta um intuito autoritário, romper com a democracia e instaurar uma ditadura assim. Perfeito. E tanto assim, na minuta do golpe, aquela que depois veio a público, o Xandão levantou o sigilo, né, e a gente conheceu a minuta do golpe que foi apresentada aos militares, são umas 9, 10 páginas, né? Era um discurso que o Bolsonaro faria, mas também é a minuta do golpe mesmo, o decreto que tentaria legalizá-lo, vamos dizer assim. Ele passa boa parte do tempo dessas 9 páginas, umas 4, 5, querendo explicar por que é legítimo e legal aquela ação, né? Isso, querendo revestir de legalidade aquele ato ilegal. Mas isso é uma estratégia discursiva que todas as ditaduras do século XX se utilizaram. No fascismo, no nazismo, na ditadura franquista, na ditadura salazarista, na ditadura grega, em todas as ditaduras militares da América Latina, todas, sem exceção, se utilizaram desse tipo de estratégia. Por isso que tem gente que me pergunta, mas adianta então revogar o 142? Eles vão arrumar outro. Vão arrumar artigo do estado de sítio. Vão arrumar outro, porque não se trata de interpretar a Constituição procurando saber o que a Constituição determina. Trata-se de usar da Constituição contra ela mesma, né? Quer dizer, usar um dispositivo constitucional para destruir a Constituição, não para aplicá-la. Isso os americanos têm um nome, chamam constitucionalismo abusivo. E o constitucionalismo abusivo foi uma estratégia usada por todas as ditaduras. Né? O ato institucional número 1 manteve vigente a Constituição Democrática de 46. Não é estranho para nós isso, né? Isso vai ser sempre um discurso usado pelo ditador para falar, olha, nenhum autoritário se assume como autoritário, e, em geral, quando ele comete autoritarismo, ele coloca a culpa na vítima. Né? Os oficiais da SS culpavam os judeus, né, por terem matado eles. Não, imagina, esses caras me provocam a fazer esse ato brutal. Eu não sou um homem bruto, sou um sofisticado. A maioria dos oficiais da SS eram doutores, né? Era gente sofisticada, de punhos de renda. Não, cara, eu mato porque ele me obriga a matar. Mas senão não mataria. Eu torturo porque ele me obriga a torturar. Né? Eu torturei bebê lá porque queria tirar as informações do comunista, e coitado dele, era católico, nem era comunista. Né? Então é isso, quer dizer, sempre a culpa, a responsabilidade é do outro, você terceiriza.
Perde a sua capacidade de reflexão, a ética, e tem um traço profundamente psicopático isso. Mas eu quero dizer assim, que é o comum de qualquer ditadura, né, usar desses mecanismos de declaração jurídica. Eu convido o pessoal a ler o livro. Acho que aliás, é um livro excepcional para quem quer ir o Estado Dual, o senhor está falando ou está falando de outro? Porque o senhor falou uma série, né? Eu acho que é para ir um pouco além da superficialidade dessas coisas. A ditadura é autoritária. É autoritária, mas tem que entender um pouco como funciona, né? Como é que é a estrutura, como é que é a funcionalidade de uma ditadura, né? E eu acho que isso foi uma grande contribuição que o Frankl deu para conseguir interpretar. Então, não surpreende ninguém que conheça um pouco de direito constitucional, um pouco de teoria do Estado, eles se apegarem a esse artigo 142 nessa visão, vamos dizer, tecnicamente ou juridicamente ridícula dele, porque essa ridicularidade, essa idiotia, por que idiotia? Porque é você usar da linguagem, que é uma produção comum da comunidade, que é usada para se comunicar, né? Que é usada por uma construção comum da história daquela comunidade, é isso que é a linguagem, né? É você utilizá-la com sentido individual, próprio, que divorcie do sentido comum da língua. A palavra idiota vem lá dos gregos, significava aquelas pessoas que não participavam dos debates e discussões políticas, né? Pois hoje em dia a gente usa nesse sentido, do idiota como aquele cara que não partilha o senso comum da linguagem. É uma idiotice no plano filosófico político essa interpretação desses maus juristas sobre o artigo 142. Não é que eles são maus juristas em essência, mas nesse tema eles se portaram muito mal, né? Porque abriram mão totalmente da técnica jurídica em favor de instrumentalizar o direito por uma ideologia extremista e violenta.